Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos da semana. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST está sendo apresentado de casa. Veja agora o que preparamos para esta edição. Mantida dispensa por justa causa de empregado que jogava cartas durante o expediente. Auxiliares que limpavam banheiros de indústria têm direito ao adicional de insalubridade. Empresa questiona pagamento de pensão vitalícia a motorista que obteve novo emprego. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O município de Pompeia, em São Paulo, foi responsabilizado de forma subsidiária por acidente de trabalho sofrido por um servente de pedreiro. A construtora em que ele trabalhava havia sido contratada pela prefeitura para executar obras públicas. O servente de 17 anos trocava as telhas de uma escola pública municipal quando a estrutura de apoio se rompeu e ele caiu de cabeça. O acidente ocorreu em janeiro de 2018. O trabalhador sofreu lesão cerebral gravíssima, perdeu a fala e o movimento dos braços. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, já havia condenado o município de Pompeia de forma subsidiária ao pagamento da indenização imposta à construtora. A decisão do regional fixou em R$25 mil o valor a ser pago a título de indenização por danos materiais e morais. De acordo com o TRT, a orientação jurisprudencial 191 da SDI1 do TST não se aplica a esse caso. O dispositivo afasta a responsabilidade solidária ou subsidiária do dono da obra nas obrigações trabalhistas do empreiteiro, a não ser que o dono seja uma empresa construtora ou incorporadora. O argumento foi que obras públicas são atividades normais e rotineiras do município, uma vez que são fundamentais ao atendimento das necessidades coletivas. Ao analisar recurso do município, a segunda turma do TST, no entanto, afastou a responsabilidade subsidiária. O trabalhador entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, órgão uniformizador da jurisprudência das turmas do tribunal. O ministro Hugo Scheuermann, relator dos embargos na SDI1, observou que, no caso de danos causados por acidente de trabalho durante o cumprimento do contrato de empreitada, não se aplica o entendimento da OJ 191. Isso porque as indenizações são fundamentadas na responsabilidade civil. Na hipótese como a dos autos, em que a controvérsia diz respeito aos danos advindos de acidente de trabalho, que é ocorrido durante o cumprimento do contrato de empreitada, é inaplicável o entendimento da OJ 191. E, nesse sentido, é a jurisprudência aqui da STI. Segundo o ministro, o afastamento da responsabilidade do dono da obra nos contratos de empreitada é uma exceção à regra geral da responsabilização e diz respeito apenas às obrigações trabalhistas estritamente contraídas pelo empreiteiro. Todos os ministros da sessão acompanharam o relator e reconheceram a responsabilidade subsidiária do município paulista. A Seção 2 de Dissídios Individuais manteve a decisão que afastou a retenção da CNH e do passaporte de um administrador de empresas. Os detalhes você confere agora na reportagem. O caso teve início em uma ação ajuizada por uma empregada contra a construtora Veicom, no Paraná. A empresa havia sido condenada ao pagamento de diversas parcelas no valor de R$405 mil. Após diversas tentativas de executar a sentença em primeiro grau, foi determinada a retenção dos documentos do sócio da Veicom a pedido da empregada, mas o executivo impetrou mandado de segurança contra a medida. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, havia concedido o mandado de segurança. Segundo o TRT, a medida caracterizava restrição à liberdade do executivo, com viés de punição que extrapola os limites da responsabilidade patrimonial. A empregada recorreu da decisão na Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que, embora a execução seja feita no interesse da empregada, o pedido dela exige cautela,
porque implica a restrição ao direito de ir e vir do executivo. Na avaliação da ministra relatora, não há relação de causa e efeito entre a medida coercitiva e o pagamento da dívida, o que torna desproporcional e sem afinidade com a obrigação do pagamento de créditos trabalhistas. Por maioria de votos, a SDI 2 manteve a decisão que afastou a retenção de documentos do executivo da empresa. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas para conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela terceira turma, que manteve a dispensa por justa causa de um operador de empilhadeira que jogava cartas durante o trabalho. O empregado argumentou que o jogo de baralho era uma prática comum entre os empregados durante o intervalo ou depois do trabalho. Mas a empresa alegou que, no dia da dispensa, o trabalhador foi surpreendido jogando cartas com outros 3 funcionários durante o expediente. As filmagens das câmeras de segurança demonstraram que a prática era comum e ocorreu mais de uma vez no horário de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, entendeu que a conduta configurou falta grave e manteve a justa causa. A Justiça analisou as imagens e verificou que, no dia da dispensa, os empregados improvisaram uma mesa e assentos e permaneceram jogando cartas por cerca de meia hora. Depois, se levantaram rapidamente e reorganizaram o ambiente, presumidamente para evitar serem flagrados na situação. No julgamento do recurso de revista do empregado no TST, o relator, na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que as instâncias ordinárias afirmam a existência de elementos consistentes para confirmar a justa causa. Dessa forma, conforme estabelece a súmula 126, não é possível ao TST reexaminar fatos e provas dos autos. Nós temos que partir daquilo que foi explicitado pelo TRT. Partindo daquilo que foi explicitado, a justa causa está aplicada adequadamente. Embora não seja uma falta gravíssima, mas ela realmente demonstra uma atitude não contributiva e não participativa do trabalhador de uma maneira séria, né, que é a desídia, o mau procedimento e também a questão do jogo no ambiente de trabalho. A decisão foi unânime. A quarta turma concedeu adicional de insalubridade em grau máximo a auxiliares de serviços gerais de uma indústria de plásticos. Eles realizavam a limpeza e a higienização de banheiros de grande circulação. Na ação trabalhista, o sindicato da categoria argumentou que o laudo pericial atestou a exposição dos empregados a agentes biológicos, o que equipararia as atividades ao manuseio de lixo urbano. Em defesa, a Mundiana Indústria de Plásticos sustentou que os banheiros não têm grande circulação, pois são utilizados apenas por empregados. A justificativa não convenceu o juízo de primeiro grau, que condenou a empregadora ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina excluiu o pagamento da condenação. Segundo o TRT, as atividades de asseio, conservação e higienização de banheiros não se enquadram nas disposições do anexo 14 da norma regulamentadora 15 do extinto Ministério do Trabalho. A ANR contempla os trabalhadores que, de forma habitual, trabalham na coleta de lixo urbano. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista do sindicato na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, assinalou que o entendimento pacificado no TST é de que a atividade de limpeza de sanitários e coleta de lixo de locais onde transita número elevado e indistinto de pessoas merece tratamento diferenciado em razão dos riscos de malefícios à saúde no ambiente de trabalho. Neste tema, estou reconhecendo a transcendência política, uma vez que o regional, ao afastar
a incidência do adicional de insalubridade a partir da premissa fática em controvérsia de que havia limpeza de banheiros de grande circulação, violou o entendimento contido no item 2 da súmula 448, e é o recurso de revista do qual conheço, por contrariedade ao referido verbete, e dou-lhe provimento para restabelecer a sentença em que se condenou a reclamada ao pagamento do adicional e reflexos que especifico é o voto, presidente. Assim, a quarta turma restabeleceu a condenação que obriga a empresa a pagar o adicional de insalubridade em grau máximo aos auxiliares de serviços gerais. A decisão foi unânime. Um motorista que permanecia no alojamento da empresa não tem direito ao adicional de transferência. A decisão do TRT da Terceira Região foi mantida pela 8ª turma. Na Justiça, o profissional alegou que foi contratado para trabalhar em Nova Lima, Minas Gerais, e que foi transferido diversas vezes de cidade. Ele argumentou que, embora não tenha havido mudança de domicílio, o fato de ter morado nos alojamentos da empresa e longe da família nesse período ensejaria o pagamento do adicional de transferência. Segundo o empregado, seria uma forma de compensar o desconforto, já que ele tinha apenas uma folga por semana e era difícil se deslocar para rever os familiares. O empregado citou o artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz: em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da registrada no contrato. Nesse caso, fica obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade enquanto durar a situação. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, negou o pedido. O entendimento foi que, por ter permanecido em alojamentos fornecidos e custeados pela empresa, o empregado não teve residência fixa em nenhuma das cidades em que prestou serviço. O trabalhador, então, recorreu ao TST, e o relator na 8ª turma, ministro Brito Pereira, manteve a decisão do regional. Segundo o ministro, o caso do empregado não se enquadra no artigo, já que não há registro na decisão do TRT que evidencia a efetiva mudança de domicílio, elemento necessário para receber o adicional. No caso, a permanência do empregado em alojamento leva à conclusão de que não houve alteração na residência do empregado. Dessa forma, por unanimidade, o empregado não vai receber o adicional de transferência. Eu encerro o giro de notícias pela 5ª turma, que determinou o exame de novas provas apresentadas por uma empresa na Bahia. Ela questionava o pagamento de pensão vitalícia a um motorista que obteve novo emprego. De acordo com o processo, o motorista passou a receber pensão vitalícia após um acidente grave durante a limpeza de uma máquina agrícola na Fazenda São Francisco, na Bahia. Na época, a fazenda havia sido condenada pelo TRT da 5ª Região ao pagamento de pensão vitalícia, além de outras reparações em razão da incapacidade permanente do empregado. No Tribunal Superior do Trabalho, a empresa agrícola questionou a pensão vitalícia e apresentou documentos que alegava serem insuficientes para demonstrar que o motorista passou a trabalhar em outra empresa, apesar da incapacidade. Ao julgar o recurso de revista, o relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, explicou que os documentos são posteriores à decisão do regional e à interposição do recurso de revista ao TST, e que se enquadram, portanto, como documento novo, hipótese prevista na súmula 8 do TST. Segundo o dispositivo, a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. A empresa trouxe prova documental produzida após a interposição de seu recurso, demonstrando que estava o trabalhador exercendo aquele ofício para o qual reputado incapacitado nestes autos, junto a uma outra empresa que não possuía veículos adaptados, tudo levando a crer que a premissa da incapacidade havia desaparecido. Por maioria, a turma concluiu que é necessária a restituição dos autos ao Tribunal Regional, para que sejam examinadas as novas provas apresentadas pela empresa.
Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os principais fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. Em um ano de pandemia do coronavírus, a Justiça do Trabalho destinou mais de 225 milhões de reais para o combate da Covid-19 no Brasil. Os valores são provenientes de condenações em ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho, além de multas aplicadas em decisões judiciais. A quantia foi usada na compra de remédios, testes rápidos, EPIs, UTIs móveis e outros recursos, e também investida nas áreas de educação, pesquisa e infraestrutura. Apesar da suspensão de parte das atividades presenciais na Justiça do Trabalho durante a pandemia, a prestação jurisdicional foi mantida por meio do trabalho remoto, com a realização de audiências e sessões telepresenciais. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí. Durante a correição, foram avaliadas questões como os prazos e a adequação de procedimentos às normas legais, além da relação entre o número de processos recebidos e o de julgados. Essa foi a 7ª correição realizada de forma totalmente telepresencial por conta da Covid-19. Na ocasião, o corregedor destacou que a Justiça do Trabalho vem mostrando uma atuação efetiva durante a pandemia. Durante a 2ª sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o órgão referendou atos sobre a estruturação dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os CEJUSCs. A norma trata da estruturação física e de pessoal, dos procedimentos de mediação e conciliação, da formação de magistrados, da capacitação de servidores e da integração institucional, além da articulação interinstitucional dos centros. Que tal receber notícias do TST também pelo WhatsApp? Para isso, basta se inscrever na lista de transmissão do tribunal. Adicione nos seus contatos o número 619-9655-7213 e envie uma mensagem com o seu nome para ser incluído na lista. Diariamente são enviadas informações sobre os últimos julgamentos e notícias da Justiça do Trabalho, além de avisos e informes sobre o TST. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode acompanhar pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.